Fala galera, meu nome é Diego Barros, esse é a Medicina Resumida e hoje vamos dar continuidade com a semiologia da pele e eu vou abordar basicamente as lesões elementares e alguma coisa ou outra que pode ter faltado. Tranquilo? Então bora começar e solta a vinheta. Para terminar a parte teórica da semiologia da pele, ficou faltando do vídeo anterior, que eu espero que você tenha assistido, as lesões elementares. Falando assim até parece que é pouca coisa, mas se tem uma coisa que faz uma confusão fácil na cabeça, são essas lesões. Perdi as contas de quantas vezes eu pedi ajuda ao professor para me confirmar como eu deveria classificar a lesão que eu havia encontrado no exame. São classificações e subclassificações que você só vai fixar, para não dizer decorar, com a prática. E por isso vou precisar usar muitas imagens para exemplificar o que eu vou dizendo. Mas antes de ir para essas classificações, vamos um passo de cada vez, começando, claro, pelo conceito. E o que são as lesões elementares? São modificações da pele que podem ter diversas etiologias, como processos inflamatórios, degenerativos, circulatórios, neoplásicos, transtornos do metabolismo ou por defeito de formação. Beleza? Saber esse conceito é interessante para abrir nossa mente para a diversidade de processos que podem refletir na pele. E assim, com a mente aberta, refletimos melhor quando nos deparamos com uma lesão. E vamos continuar daí mesmo. Quando uma lesão é encontrada, o que precisamos analisar? Primeiro, vem a localização anatômica e a distribuição pelo corpo. Ela é focal como eritema malar do lúpus ou é distribuída pelo corpo como vitiligo? Algumas lesões são mais características de uma determinada região. Sendo assim, é importante registrar essa informação. Outro ponto é o padrão e a forma da lesão. Ela é linear, é em forma de anel ou arco? Essa característica pode identificar, por exemplo, alguma alergia que o paciente tenha a um objeto, como a gente está vendo na imagem, ou auxiliar em um diagnóstico. A herpes zoster, por exemplo, tem uma distribuição unilateral em um dermátomo, e assim fica mais fácil diagnosticar. E por último, definir o tipo da lesão, que vai ser o nosso principal assunto para o restante desse vídeo. Mas antes, irei ressaltar a importância das informações colhidas na anamnese e que podem ser aprofundadas nesse momento. Ou seja, junto a essas características, devemos questionar o paciente se houve alterações de forma, de coloração, de sensibilidade, ou seja, se não doía, mas começou a doer, se era localizada e passou para as outras regiões. Ou seja, não basta analisar o que você está vendo, tem que saber do surgimento e a evolução da lesão, beleza? Então bora aos tipos. As lesões elementares podem ser divididas quanto às alterações de cor, formações sólidas, coleções líquidas, alterações de espessura, perda e reparos teciduais. E vamos utilizar da inspeção e da palpação para diferenciar cada uma delas. Você vai ver que por várias vezes a gente vai classificar apenas por ela ter menos que 1 centímetro ou mais que 1 centímetro e se ela possui relevo ou não, ou seja, se ela está no mesmo nível da pele ou se está elevada. Então vamos começar com as alterações de cor. As representantes dessa categoria são as máculas e as manchas. Elas são lesões caracterizadas por possuir uma coloração diferente da cor da pele do paciente e que não possuem, vou repetir, não possuem alterações no relevo. Ou seja, se você passar os dedos na lesão, verá que elas se encontram no mesmo plano da pele, beleza? A diferença entre elas é apenas o tamanho. A mancha é uma mácula grande. Colocando isso em números, se considera mácula quando tem menos de 1 centímetro e mancha quando ultrapassa esse 1 centímetro, ok? Repita comigo, mácula pequena, mancha grande, mácula pequena, mancha grande. E fique nessa até gravar. A questão é que elas ainda podem ser divididas a depender do motivo que ocorreu a alteração da cor.
Ou seja, elas podem ser divididas em pigmentares, vasculares e hemorrágicas. Calma que tem lógica. Quando pensamos em pigmento da pele, lembramos de melanina. Então, essa alteração vai ser resultado da variação da sua quantidade. Ou seja, se não há melanina no local, a pele está totalmente branca, se diferenciando totalmente do resto do corpo. Essa é uma mancha acrômica. A de negação, acrômica, sem cor. Agora, se a quantidade está diminuída, como a camisa que desbotou um pouco em um lugar que caiu água sanitária, chamamos de mancha hipocrômica, pois a cor está diminuída. E por final, se ao contrário, a região está mais escura que o restante do corpo, denomina-se mancha hipercrômica. E aí, até agora, tudo bem? As duas classificações restantes, a vascular e a hemorrágica, serão resultado de uma maior quantidade de sangue no local da lesão. O que vai diferenciá-las é se o sangue ainda se encontra dentro do vaso ou se extravasou para o interstício. E antes que você diga que não tem olho de microscópio, existe uma técnica simples para você diferenciá-las no exame. Você irá aplicar uma leve pressão no local, seja com o dedo, que chamamos de dígito pressão, ou com o vidro, que chamamos de vitropressão, que eu acho até melhor. Mas não é toda vez que você tem um pedaço de vidro, como uma lâmina de microscópio, para poder pressionar. Então, normalmente, você provavelmente vai usar a dígito pressão. Mas o importante é que quando você aplicar uma das duas técnicas, você irá analisar se a coloração desapareceu. Isso mesmo, simples assim. Se você pressionar e o sangue ainda estiver dentro dos vasos, ou seja, a alteração se deu por uma vasodilatação no local, o sangue será empurrado pela pressão exercida pelos vasos e a cor voltará ao normal, se caracterizando assim por uma alteração vascular e podemos chamar de eritema. Caso contrário, se o sangue estiver extravasado, ele não terá para onde ir e a coloração continuará na lesão. Sendo assim, será uma lesão hemorrágica e você poderá chamar de púrpura. Porém, tem um problema. Existem nomes mais específicos do que púrpura e que dependerá do tamanho que ela é. Se for menor que 1 centímetro, você chamará de petéquia. E caso for maior que 1 centímetro, você chamará de equimose. Eu vou tentar fazer uma revisão rápida para ver se facilita. As manchas ou máculas, que são alterações da coloração, sem alterações de relevo, podem ser de origem pigmentar, pela alteração da quantidade de melanina, vascular, por uma vasodilatação no local, e você chamará de eritema, ou hemorrágica, por um extravasamento do sangue para os tecidos, que poderia ser chamado de forma geral de púrpura, mas você nomeará a depender do tamanho, seja em petéquia para as pequenas e equimoses para as grandes. E se ainda não fez a ligação pelo tamanho, petéquias são máculas de origem hemorrágica e equimoses são manchas também de origem hemorrágica. Ou seja, petéquia é um tipo de mácula, assim como equimose é um tipo de mancha. Beleza? Se confundiu, para um pouquinho, qualquer coisa volta o vídeo e assiste de novo. Tranquilo? Uma informação que não é nem obrigatória se decorar, mas que eu acho interessante de se saber, são as mudanças de cor em uma equimose, e vou pedir que lembre daquela pancada forte que você tomou, que ficou uma mancha roxa, ou seja, uma equimose. Assim que acontece o trauma, a lesão é avermelhada. Ao longo do tempo, elas se tornam arroxeadas. Aí elas passam para um tom azulado. E lá para o 6º, 8º dia, elas ficam amareladas e a partir daí elas tendem a voltar para a coloração normal. Tente prestar atenção da próxima vez. Essa informação acaba sendo útil na medicina legal, que é justamente para determinar o tempo em que aquela lesão ocorreu. Diga aí se não foi interessante. Agora bora continuar, mas antes só uma coisa. Se é a primeira vez que você vê todas essas informações sobre as lesões elementares da pele, você provavelmente irá precisar anotar e revisar algumas vezes.
Como eu disse, é na prática que essas classificações passam a fazer parte do seu vocabulário. Então não se estresse querendo gravar tudo de uma vez e vamos continuar. Agora, vou falar das lesões que possuem alterações no relevo. Lembra? As de cor não teve alterações de relevo. Agora eu vou começar pelas formações sólidas. Começando pelas lesões superficiais encontradas na epiderme, que possuem bordas bem delimitadas. Se elas possuírem menos que 1 cm, são chamadas de pápulas. E já se possuírem mais do que 1 cm, são denominadas de placas. Vale ressaltar que várias pápulas podem se unir e formar uma placa. Ou então a placa já se forma individualmente, beleza? Então, essas são as principais, as que nesse início você tem que focar. Se você pesquisar ou a depender da referência, você vai encontrar várias outras. Por exemplo, aprofundando mais a lesão, se for na derme com um diâmetro maior que 1 cm, denomina-se tubérculo. E se chegar na hipoderme, são nódulos. E ainda tem as vegetações e as verrucosidades que possuem aspecto mais crostoso. Mas não adianta eu só cuspir esses tipos mais específicos que você não vai assimilar. Então, se tiver curiosidade agora, olha as referências. Mas eu quero que você lembre das pápulas e das placas. Menor que 1 cm, pápula. Maior que 1 cm, placa. E agora vamos às coleções líquidas. Essas, diferente das formações sólidas, possuem conteúdo em seu interior. E por isso que ocorre a elevação da pele. Elas serão classificadas quanto ao tamanho e quanto a esse conteúdo que elas possuem e até simples. E mais uma vez iremos utilizar 1 cm como limiar para diferenciar pelo tamanho. Então, se o conteúdo é um líquido claro, chamamos de vesícula para as lesões menores que 1 cm e bolha para as maiores que 1 cm. Por outro lado, se o líquido for purulento, nós chamamos de pústula se tiver menos que 1 cm e abscesso se tiver mais que 1 cm. Para facilitar, eu coloquei uma tabela para você entender melhor o que eu acabei de dizer. E por fim, se o conteúdo for sangue, chamamos de hematoma. Agora, só para lembrar e não ter confusão, eu já falei que existem lesões com sangue extravasado, que são as púrpuras. Mas lembre que antes não tinha relevo. E nesse caso agora, a quantidade de sangue extravasado é suficiente para gerar uma elevação da pele. Deu para entender a diferença, né? Agora eu vou colocar um esquema que resume o que eu acho de principal até aqui. Pois eu acho que são essas lesões que eu falei até agora que ocorrem mais confusão na sua cabeça. Então, qualquer coisa, pausa e tenta revisar para ver se assimilou direitinho. Tranquilo? As lesões que vou falar a partir de agora são mais distintas. Porém, existem subclassificações não tão usuais para o estudante de semiologia. Por isso, vou me ater mais às classificações do que às subclassificações. Bora lá! Um tipo de lesão elementar é a que ocorre por alterações da espessura da pele. E isso pode ocorrer, por exemplo, pelo espaçamento da camada córnea, que você chamaria de queratose, pelo enrijecimento da pele e nomearia de esclerose. E o importante é pelo acúmulo de líquido na derme ou na hipoderme, que é o edema. E ainda existem outras subclassificações, como a licanificação, atrofia e infiltração. Agora, quanto ao edema que eu falei agora, que era importante e só fiz citar, não se preocupe que em um momento propício, em outro vídeo, eu irei falar com calma sobre ele. Tranquilo? O último tipo de lesões elementares agrupa as perdas e os reparos teciduais, ou seja, um dano à pele que pode já ter sido reparado deixando marcas ou não. A mais simples são as escamas, que são pela eliminação superficial da pele. Um exemplo fácil para você não esquecer mais é o que ocorre quando alguém se expõe muito tempo ao sol sem proteção e depois ela faz o quê? Despela, ou seja, descama. Agora, se a lesão for ainda na epiderme, porém mais profunda, chama-se erosão. Agora tem um adendo.
Se for por causa traumática, você ainda pode chamar de escoriação. E se for ainda mais profunda, acometendo a derme, podendo alcançar até a hipoderme, chamamos de úlcera. Outra subclassificação é a fissura. Ela é caracterizada por ser uma lesão linear que não foi ocasionada por um instrumento cortante. E sabe aquele cascão que se forma em cima de uma lesão quando você se rala, por exemplo? É outra subclassificação e chamamos de crosta, e não cascão. E agora que eu me toquei que outros lugares do Brasil podem não chamar assim. Então, tá aí uma foto para ilustrar do que eu estou falando. Continuando, se há tecido necrosado, ou seja, morto, separado do tecido sadio por um sulco, chamamos de escara. E a mais popular de todas, para terminar, a cicatriz, que é por deposição de tecido fibroso no local da lesão. Tranquilo? Para terminar esse vídeo, que já está bem cansativo pela quantidade de nomes, para não dizer chato, quero só falar de uma classificação geral dessas lesões, que é diferenciá-las em primária e secundária. As lesões primárias ocorrem na pele sadia, ou seja, você está vendo o sinal, mas não há dano direto na pele. Já a lesão secundária é causada por agressão externa sobre a pele ou por consequência de uma lesão primária. Por exemplo, uma bolha que se estoura. De qualquer forma, a divisão está aí agora, separando as principais que eu falei. Então depois, utilize esse slide como exercício para tentar lembrar o que significa cada uma. Combinado assim? Então é isso, pessoal. Eu sei que é bem chato por ter muito nome, mas eu não tenho culpa. Tentei focar nas lesões que eu acho mais importante e apenas citei para você saber as outras. Mais uma vez, na prática e com seus estudos, você vai se familiarizando com esses nomes, beleza? Então, se acrescentou algo mesmo não gostando do assunto, clique em gostei para recompensar, pois foi chato também fazer esse vídeo. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e dá aquela força para divulgar o canal e compartilhe esse vídeo com os amigos nas redes sociais. Críticas e sugestões, como sempre, nos comentários do YouTube, no Facebook ou no Instagram do canal, que está logo abaixo na descrição. Então até a próxima e fui!